Eu quero começar hoje uma série de sermões a respeito de um tema que me parece extremamente relevante, que é a idolatria. Eu sei que quando a gente fala nessa palavra, no nosso imaginário popular, nos deparamos com algumas imagens, nos deparamos com a cultura de alguns povos antigos. E por que não dizer, nos deparamos também com alguns ritos de igrejas, irmãs nossas, onde nossa leitura muitas vezes é diante de imagens que se está ali a praticar a idolatria. Então, nos próximos domingos, eu quero convidar vocês a fazermos juntos um caminho de reflexão sobre esse tema tão importante e tão presente na Escritura, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo, e tema que vai, com certeza, nos desafiar, nos confrontar, mas também nos libertar da falsa ideia que às vezes a gente alimenta de que a idolatria é tema passado para nós. Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 5. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Começo uma provocação com uma frase de um filósofo bastante desconfortável para a igreja cristã, que é Nietzsche. Nietzsche escreveu que no mundo existem mais ídolos do que realidades. No mundo existem mais ídolos do que realidades. Quantos de nós lembramos daquela crise econômica e imobiliária nos Estados Unidos? Lá teve início em 2008 e repercutiu para 2009. Uma série trágica de suicídios de pessoas muito ricas foi registrada naquele tempo. Em 1830, um tempão atrás, Alex de Tocqueville, falando sobre os Estados Unidos, notou que havia lá uma estranha melancolia que assombrava o americano, mesmo que fosse um povo abundante. Uma estranha tristeza no meio de uma prosperidade. Os americanos acreditavam que a prosperidade podia saciar o seu anseio por felicidade. Mas Tocqueville finaliza escrevendo: as alegações imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. Eu queria diferenciar nesse contexto duas palavras que são comuns no nosso vocabulário: tristeza e desespero. Tristeza é aquela dor para a qual existem fontes de consolação. Você fica triste com uma situação,
mas tem algum recurso para buscar consolo para essa tristeza. A tristeza, resulta da perda de algo bom que a gente tem, de modo que se você experimentar, por exemplo, uma perda no trabalho, você tem a família para receber consolo. Ok? O desespero, por sua vez, é inconsolável, porque ele provém da perda de algo não acessório, mas essencial. E se você perde algo essencial, onde virá a consolação? Quando você perde a fonte suprema do seu significado e esperança, eu queria que você ouvisse isso hoje com toda a sua atenção. Não existem fontes alternativas às quais se voltar. Isso literalmente acaba conosco. Então tenha em mente essas duas palavras, tristeza, que é algo que a gente atravessa, é da vida humana, e desespero, que já levou gente a praticar o suicídio, porque essas pessoas não viram nenhum consolo possível. Qual é a causa dessa melancolia, ou estranha melancolia entre os americanos, povo muito rico, e que domina também a nossa sociedade, pensando o Brasil de anos atrás e olhando o Brasil de hoje? Claro que há diferenças, há injustiças, mas o país, ele acabou atravessando um tempo difícil, mas em direção à prosperidade. Qual a razão dessa estranha melancolia ou tristeza? Tocqueville vai dizer que isso é consequência de se obter uma alegria imperfeita deste mundo e de se edificar toda a vida com base nessa alegria. E para ele, então, essa é a definição de idolatria. Quando a gente coloca a nossa esperança naquilo que não é firme, não é duradouro, aquilo que não nos realiza de verdade. Para nós hoje, idolatria é uma palavra que remete muitas vezes ao catolicismo romano, ou a imagens de povos primitivos curvados diante de estátuas grandes. O livro de Atos é um pequeno exemplo disso, quando descreve culturas do mundo antigo, como lá em Atenas, e as suas imagens. Cada cidade adorava as suas divindades prediletas e construía os seus santuários ao derredor. E adoravam. Quando foi para Atenas, Paulo viu uma cidade repleta de imagens. Atos 17, versículo 16. O Partenon ateniense dominava a paisagem, mas outras divindades estavam também representadas ali. Havia, por exemplo, Afrodite, a deusa da beleza. Havia Ares, o deus da guerra. Ártemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade. E até Hefesto, o deus da arte. Nossa sociedade contemporânea, meus irmãos, não difere muito dessas culturas antigas. Não se engane. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada cultura tem o seu sacerdócio, seus totens e os seus ritos. Cada uma tem os seus santuários. Podem ser escritórios profissionais, podem ser shopping centers, podem ser academias de ginástica, estúdios, estádios de futebol, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma vida boa e evitar os desastres.
O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões míticas em nossa vida hoje individual e em nossa sociedade? Talvez nenhum de nós aqui tenha dobrado os joelhos diante da estátua de Afrodite. Mas muitos jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa, por exemplo, de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie, aspas, de sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para alcançar uma posição, quando este é o caso, mais elevada nos negócios e obter a riqueza e prestígio. Houve um caso do governador americano de Nova York que acabou destruindo a sua carreira porque foi descoberto como envolvido num prostíbulo de luxo. David Brooks, um autor, observou que nossa cultura tem produzido uma categoria de grandes empreendedores, mas com sérios desequilíbrios relacionados à posição que eles ocupam. Eles têm habilidades sociais para relacionamentos verticais com o patrão, com o CEO, com o diretor. Eles melhoram a sua posição diante de mentores e chefes, mas nenhuma habilidade para criar laços em relações horizontais, como cônjuges, amigos e família. Inúmeros candidatos na política dizem, por exemplo, que vão concorrer para defender a família e muitas vezes passam a campanha toda correndo atrás de serem aprovados à custa da família. À medida que anos passam, chegamos à constatação de que a grandiosidade que atingiram não bastou e que se sentem hoje sozinhos, solitários. Muitos dos seus filhos e cônjuges, me refiro agora a quem se envereda pela vida política e se envolve com campanha, muitos dos seus filhos e cônjuges estão hoje distantes. Assim, esses líderes buscam, de alguma forma, curar a ferida. Alguns envolvem-se em escândalos amorosos e outros tomam medidas desesperadas para remediar esse vazio que ficou. O que acontece? Se desintegra a família ou um escândalo público, ou se não, as duas coisas. Eles sacrificaram tudo ao Deus do sucesso, mas não foi suficiente. Na antiguidade, as divindades tinham sede de sangue, do sangue do sacrifício. Elas não se apaziguavam por qualquer coisa. Elas queriam mais. E o nosso tempo tem demandado também mais de nossa devoção. O grande fiasco econômico ao qual eu me referi agora há pouco, em 2008 e 2009, que afetou o mundo todo, expôs o que hoje chamamos de cultura da ganância. Muito tempo atrás, Paulo escreveu que a ganância não era só um mau comportamento. Você abre lá em Colossenses capítulo 3 e você vê o que ele escreveu. Ganância é idolatria. O dinheiro, conforme Paulo escreveu, pode assumir atributos divinos. O próprio Jesus personalizou o culto ao dinheiro. E nossa relação com ele se aproxima, então, do que chamamos da adoração ou reverência. Preste atenção.
O dinheiro, meus queridos, pode se tornar um vício espiritual. E atenção, como todos os vícios, esconde das suas vítimas as reais proporções que aquele vício tem. Porque senão ninguém seria pego no vício. Corremos mais e maiores riscos de alcançar uma satisfação cada vez menor com o que almejamos, até que venha o colapso. E aí a gente pensa, como eu pude me deixar levar? Como eu fui tão cego? A resposta bíblica é de que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E não se está aqui a falar de alguém não cristão. E se está aqui a falar do ser humano enquanto tal. O uso da idolatria como categoria importante de análise psicológica e sociocultural ganhou importância de novo no século XX, na academia. Primeiro, lá atrás, houve Feuerbach, Marx e Nietzsche, que usaram o vocabulário da idolatria, preste atenção sobre isso, para criticar a religião e o cristianismo, dizendo que a igreja criara Deus à sua imagem, para promover os seus interesses. Aliás, eu acho que essa advertência deveria de verdade ser acolhida em nossos dias. Repito, quando esse tema voltou a toda na academia, foram esses autores que disseram que a igreja havia criado Deus à sua própria imagem. Para o quê? Para promover os seus próprios interesses, que é um perigo de toda idolatria religiosa. Queridos, a maioria das pessoas, quando pensa em ídolos, tem em mente estátuas no sentido literal da palavra. Porém, embora a adoração tradicional a ídolos ainda ocorra em muitos lugares do mundo, a adoração interna deles, que ocorre no coração, é universal. Veja Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Deus ali está falando sobre os anciãos de Israel. E esse texto em especial que podemos projetar, vai dizer, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração. Estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração. Ora, como nós, os anciãos, devem ter respondido a essa acusação, dizendo, ídolos? Que ídolos? Eu não tenho ídolo nenhum. Deus estava dizendo que o coração humano toma coisas boas, como uma carreira bem-sucedida, como o amor, como bens materiais, e por que não dizer a família, e os converte em coisas essenciais. Não são coisas ruins que são pegas, também são, mas são coisas boas que, ao invés de serem acessórias, são essenciais, e assim então se tornam nossa devoção. Nosso coração acaba endeusando essas coisas como o centro de nossa vida, porque conforme a gente pensa, elas são capazes. Queria que você ouvisse isso com muito cuidado hoje. Elas nos dão sentido, elas definem quem somos, elas nos dão significado, nos dão segurança. Se eu estiver bem financeiramente, eu enfrento qualquer crise. Se eu estiver com a família estável, eu enfrento qualquer desafio. Se eu tiver isso ou tiver aquilo outro, não há nada que me possa prejudicar. Elas nos dão significado, segurança, proteção, realização, se a gente fizer o esforço necessário. Na Bíblia, a idolatria não se restringe à reverência diante de imagens de falsos deuses. Claro que isso está lá. Há exemplos inúmeros de idolatrias praticadas diante de imagens.
Mas o profeta Abacuque, falando dos babilônios, escreveu no capítulo 1, versículo 11, babilônios cujo Deus é a própria força. Babilônios cujo Deus é a própria força. E Abacuque também falou do poderio militar dos babilônios, ao qual sacrificam e queimam incenso. O poder daquela nação, o poder militar, era objeto de culto, era imponência. Em Ezequiel 16 e Jeremias 2, os profetas acusam Israel de idolatria, porque ela fez tratado com o Egito e com a Síria. Preste atenção nisso. Ela fez um tratado de boa vizinhança. Esses tratados ofereciam o pagamento de altas taxas por Israel e sujeitavam politicamente Israel à Assíria e ao Egito em troca de defesa militar. Os profetas consideraram isso uma idolatria porque Israel estava confiando no Egito e na Síria para lhes dar a segurança que somente Deus podia dar. Quando o rei Saul, e vocês lembram bem dessa palavra, desobedeceu a palavra do Senhor anunciada pelo profeta Samuel e poupou animais que não era para ter poupado numa suposta tentativa de política de boa vizinhança, e começou a fazer negócio e a tratar de política externa do modo típico de nações daquele tempo, Samuel disse para ele que aquilo era idolatria. Você lembra bem? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Opa! Portanto, meus irmãos, idolatria na Escritura é voltar-se para a própria sabedoria e competência ou para alguma outra coisa criada a fim de alcançar o poder, a aprovação, o consolo e a segurança que só Deus pode dar. A respeito deste tema, um autor diz assim: quando a mente se ocupa muito com um objeto, e o coração e os afetos se concentram muito nele, ocorre a adoração da alma. Essa é uma honra devida somente ao Senhor, a de ter o primeiro lugar, o mais elevado, tanto em nossa mente quanto em nosso coração. Pensemos na obra do Senhor dos Anéis. O enredo central dessa obra concentra-se no anel de poder do Senhor das Trevas, Sauron, capaz de corromper qualquer um que tente usá-lo, mesmo que as intenções de quem porte o anel sejam boas. O anel é o que o professor Tom Shippey chama de amplificador psíquico, tomando os desejos mais ternos do coração e os amplificando para proporções idolátricas. Explico. Alguns personagens bons do livro querem libertar escravos, preservar a terra do povo e impor castigo justo aos homens maus e malfeitores. Tudo isso é objetivo legítimo, bom. Mas o anel torna eles dispostos a qualquer coisa para conseguir o objetivo. Qualquer coisa mesmo. Ele converte algo bom em um absoluto que subverte qualquer outra lealdade ou valor. O portador do anel, então, se torna escravizado e viciado naquele anel. Pois o ídolo é algo sem o qual não conseguimos viver. Pelo menos é o que pensamos. Precisamos tê-lo e, por consequência, ele nos leva a infringir regras que a gente costumava honrar. Fins justificam meios. Podemos até prejudicar alguém, até a nós mesmos. Por quê? Porque queremos aquele ídolo.
Os ídolos são vícios espirituais que levam ao mal terrível no romance de Tolkien, mas também na vida real. Estamos de tal forma centrados no problema da ganância que temos a tendência de vê-lo, quando a gente toca nesse assunto, como um problema da gente rica, daquele grupo ali que tem grana, a ponto de não percebermos a verdade mais fundamental de que a ganância afeta a todos nós. A maioria das pessoas sabe que é possível fazer do dinheiro um Deus. A maioria sabe que é possível fazer do sexo um Deus. No entanto, qualquer coisa na vida pode servir de ídolo, um Deus alternativo, por que não dizer um falso Deus? E aí remeto-me a Êxodo 20 de novo. Não tenha outros deuses diante de mim. Ou seja, queridos, qual é a sutileza? Que algo bom entre tantas boas coisas pode se converter em algo essencial, supremo, a fim de impor exigências que anulam todos os valores concorrentes. Atribuir a alguma coisa valor supremo não significa necessariamente conferir-lhe um conjunto de atributos divinos. Eu não chamo aquilo de Deus, obviamente que não. Eu não faço uma capela em torno do dinheiro. Mas o ato de atribuir valor supremo envolve uma vida na prática de plena devoção e compromisso prático com aquilo que a gente nega como sendo Deus. Nessa extensão da adoração, a atitude religiosa não é percebida como parte da metafísica, mas como forma de devoção absoluta. Uma atitude que transforma algo criado em divino. Achamos, quando pensamos em ídolo, que o ídolo é uma coisa ruim. Mas quase nunca o ídolo é ruim. Quanto maior o bem, mais provável é que esperemos dele satisfação de necessidades e esperanças profundas. Um exemplo disso é o trabalho. Qualquer coisa serve de Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. E aqui é que está a sutileza da idolatria do coração. O que é o ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e a sua imaginação. Porque falar em coração é subjetivo, mas quando você começa a pensar no que você imagina, quando tua imaginação contempla pouco Deus ou contempla quase nada de Deus, é preciso pensar. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar, por exemplo. Quando você recebe um diagnóstico de um câncer irreversível, você acredita que é possível que Deus realize um milagre extraordinário, mas você também sabe que se assim o Senhor quiser e permitir, a morte não terá a última palavra. A morte passará. E aquele que crê no Filho seguirá tendo vida e vida eterna. Quando um valor finito se torna um núcleo de valor pelo qual todos os demais valores são julgados, quando um valor finito é alçado à posição de valor infinito e este valor que eu elegi julga os demais, eu crio uma hierarquia e a minha vida, sem eu perceber, está amparada nesse valor que eu elegi e que é precário, que é humano. Esse valor elegido se torna critério para julgar os demais valores. E é elevado à centralidade, imaginado como fonte suprema de significado, porque a partir daquilo que eu considero importante, ali minha felicidade está, ali quem eu sou está, ali, na verdade,
eu tenho um nome. Para ser adorado como um Deus, algo deve ser suficientemente bom para que seja possível, que seja considerado como valor supremo. Tem-se um Deus quando um valor finito é adorado e venerado, e visto como alguma coisa que sem ela eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter satisfação. Ou seja, qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida, que não seja Deus, é um Deus falso. E caso você o perca, a sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em nosso coração, a ponto de sermos capazes de investir nele a maior parte da nossa energia e do nosso coração. Dos recursos emocionais que a gente tem, dos financeiros, sem pensar duas vezes. Por quê? Porque ele é aquilo que me vai fazer feliz. Pode ser a família. Podem ser os filhos. Pode ser uma carreira, pode ser enriquecimento, pode ser um ministério, pode ser conquistas, pode ser o aplauso da crítica, ou pode ser até o ídolo de manter as aparências diante dos outros como o fim mais importante da minha existência. Veja bem, ou minha posição social. Pode ser um relacionamento romântico, a aprovação dos colegas, pode ser minha competência e habilidade. Podem ser circunstâncias seguras e confortáveis. Isso para mim é um ídolo. Então toda a minha vida se devotará a encontrar ou viver em circunstâncias seguras. Pode ser a beleza, pode ser a sua inteligência, pode ser uma grande causa política ou social, uma ideologia. Pode ser até a moralidade. Pode ser a virtude. Quando o seu sentido na vida é consertar a vida de outra pessoa, eu queria que você ouvisse isso muito bem. Quando o seu sentido na vida é consertar a vida de outra pessoa, podemos chamar isso de codependência, mas na verdade é idolatria. Idolatria aqui, sem desconsiderar que toda a iniciativa de ajudar alguém é legítima. Mas quando eu elevo aquela ajuda à minha realização, eu estou fazendo daquela ação minha identidade. Ídolo é qualquer coisa que você observe e diga, mas no fundo do coração, não pela boca. Se eu tiver aquilo, então sentirei que a minha vida faz sentido. Então saberei que tenho valor. Então me sentirei importante e me sentirei seguro. Queridos, pensando na beleza física. A beleza física é algo agradável, mas se ela for endeusada e transformada na coisa mais importante, haverá então Afrodite e não apenas a beleza. Existem pessoas e uma cultura inteira angustiadas o tempo todo por causa de aparência. E não venha me dizer que porque você é cristão, isso não te afeta. Gente gastando quantidades excessivas de tempo e dinheiro. O dinheiro não é o mais importante, mas tempo. E avaliando o caráter com base na aparência. Uma prática que a sabedoria bíblica diria é tola. Há ídolos culturais. Há ídolos de todo tipo. O conceito bíblico de idolatria, ele é complexo. Há ídolos pessoais como o amor romântico, a família, o dinheiro, o poder, a conquista. O acesso a determinados círculos sociais. Se eu não tenho acesso, o mundo para mim acabou. A dependência emocional de outras pessoas a você. A necessidade que você tem de que alguém dependa emocionalmente de você. Pode ser a saúde, o preparo físico e a beleza. Pare para pensar um pouco. O que de verdade te dá segurança, te realiza
e te faz feliz, e comece pensando sobre as coisas que você podia perder e ainda manter a felicidade. Há ídolos culturais, como por exemplo o poder militar. Há nações extremamente patriotas ou nacionalistas, dependendo do termo que se prefira, e a realização está naquele patriotismo. Há ídolos como o progresso tecnológico, prosperidade econômica de uma nação. Os ídolos das sociedades tradicionais envolvem, e veja como isso toca bastante o nosso tempo aqui, família, trabalho duro, obrigações e virtude moral. Mas nas culturas ocidentais, o que a gente idolatra? Liberdade individual, autoconhecimento, riqueza pessoal e felicidade, realização. O que buscamos? Todas essas coisas boas podem adquirir a dimensão e força desproporcionais na sociedade. E de fato, tem acontecido assim. Pode haver também ídolos intelectuais, meus irmãos. E aqui eu quero tocar um pouquinho nas ideologias. Os intelectuais europeus do final do século XIX e XX ficaram convencidos acerca da visão de Rousseau de que o ser humano era bom por natureza e que os problemas da vida humana estavam na sociedade, resultado da educação. Mas a Segunda Guerra Mundial destruiu essa ilusão. Que homem bom que nada. Beatrice Webb, a quem muitos consideram a arquiteta do estado de bem-estar social da moderna Grã-Bretanha, escreveu assim, veja bem, apostei tudo na bondade essencial da natureza humana. Agora, ela escreve, 35 anos depois, quão permanentes são os impulsos e instintos perversos no homem. Quão pouco se pode esperar a mudança de alguns deles. Não há quantidade de conhecimento ou ciência que seja útil a menos que sejamos capazes de refrear o impulso ruim. Olha o que ela está dizendo. Foi profeta de um mundo novo, de um tempo de paz. No início do século XX, 35 anos depois, com a guerra e a primeira e a segunda, ela é desmentida. E agora ela se torna descrente da vida humana. Em 1920, queridos, Wells, na sua obra História Universal, elogiou a crença no progresso humano. 13 anos depois, assustado com o egoísmo e a violência das nações europeias, ele acreditava que a única esperança era os intelectuais assumirem o controle e implementarem um programa educacional obrigatório, enfatizando paz, justiça e equidade. Alguns anos mais, em 45, ele escreveu assim, o Homo sapiens exauriu-se, acabou. O que aconteceu com esses autores? Ambos tornaram uma verdade parcial e a transformaram em verdade universal, segundo a qual tudo pode ser explicado e aperfeiçoado. Apostar tudo na humanidade consistia em colocar a humanidade no lugar que só pertence a Deus. Queridos, a Bíblia usa 3 metáforas para descrever a nossa relação com o ídolo. O idólatra ama o idólatra confia no ídolo e o idólatra obedece o ídolo. As Escrituras às vezes falam de ídolos usando uma metáfora conjugal. Deus deveria só ser nosso verdadeiro cônjuge, não é verdade? Mas quando desejamos outras coisas mais do que Deus e nelas nos deleitamos mais do que em Deus, cometemos adultério espiritual. O Antigo Testamento fala muito nessa direção, usa essa metáfora da relação marido e mulher para falar da ruptura que aconteceu.
O romance e o sucesso podem tornar-se falsos amantes, que prometem fazer com que nos sintamos amados e valorizados. Os ídolos conquistam a nossa imaginação e podemos identificá-los quando a gente observa os nossos devaneios. O que você gosta de imaginar quando você está parado? Quando você dorme? Quando você acorda? Quais são os primeiros pensamentos que orientam a tua semana? O que está ali, latente? Quais são os nossos sonhos favoritos de verdade? Voltamos-nos para nossos ídolos para que nos amem, nos deem valor e senso de beleza, importância e mérito. A Bíblia costuma falar dos ídolos por meio da metáfora da religião. Deus deveria ser o nosso Salvador, mas a gente recorre a um esforço pessoal para obter segurança de que somos salvos. Os ídolos dão a impressão de que estamos no controle e podemos identificá-los ao observar os nossos pesadelos. O que tememos mais? O que mais você teme? Qual é o maior medo que você tem quando, ao sentir esse medo, você literalmente treme na base? Fazemos sacrifícios com o intuito de apaziguar e agradar esses deuses, acreditando que eles vão nos proteger. Pode ser um médico, pode ser o recurso que você tem para ir no melhor médico que existe. E se você alimenta esse tipo de iniciativa e o diagnóstico é bom, porque o médico é bom, você deposita a sua esperança e você volta tranquilo para casa até a semana seguinte. Quando uma nova dor surgir, um novo mal-estar aparecer, são coisas que temos que pensar. A Bíblia fala também de ídolos usando metáfora política. Deus deveria ser o nosso único Senhor e Mestre, mas o que quer que amemos e no que quer que confiemos, é a isso que a gente serve. Qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável do que Deus para nós, torna-se um ídolo a nos escravizar. Nesse paradigma, podemos identificar os ídolos ao observar as nossas emoções mais persistentes. Por exemplo, o que nos deixa irados, ansiosos ou com desesperança de forma descontrolada? O que mexe com a tua ira, o que mexe com a tua ansiedade ou o que mexe com o teu desespero? O que nos atormenta, por exemplo, com uma culpa da qual não conseguimos nos livrar? Nos sentimos culpados indefinidamente. Os ídolos dominam uma vez que sentimos a necessidade de tê-los a fim de que a vida faça sentido. Então é um círculo vicioso. O que nos controla é o nosso Senhor. Queridos, a pessoa que busca poder é controlada por poder. A pessoa que busca aceitação é controlada por quem ela deseja agradar. Não controlamos nós mesmos, isso é um engano. Somos controlados pelo Senhor de fato da nossa vida e do nosso coração. O que muita gente hoje chama de problemas psicológicos são muitas vezes questões de idolatria. Exemplo, perfeccionismo, alcoolismo, indecisão crônica, necessidade de controlar a vida alheia. Tudo se origina do processo de tornar as coisas boas em ídolos. Aparentemente o desejo é legítimo, mas quando minha felicidade só é felicidade quando aquilo se realiza, eu estou escravo de um desejo que não é definitivo. É o meu desejo,
que me escraviza. Os ídolos dominam nossa vida, e é isso que é muito sutil. Embora, queridos, e aqui finalizo, pensemos que vivemos em um mundo secular, os ídolos, deuses dessa era mantêm o direito de propriedade, de confiança funcional em nosso coração. O caminho a seguir para superar o desespero consiste em discernir os ídolos do nosso coração e da nossa cultura e a fome que eles têm de serem satisfeitos. A sutileza dos caminhos que eles empregam para isso. O único modelo, porém, o modo de nos libertarmos da insuficiência destrutiva dos falsos deuses, porque eles nos deixam na mão, é nos voltarmos para o verdadeiro Deus. O Deus vivo que se revelou tanto no Monte Sinai quanto na cruz, é o único Senhor que, quando encontrado, pode de fato nos satisfazer. E, caso a gente falhe nesse caminho, Ele é o único que nos pode perdoar e libertar. E eu finalizo com um texto que citamos há 2 domingos, em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Confesso que, diante da complexidade, sutileza e profundidade desse texto, desse tema, é preciso que o Espírito Santo nos ajude, nos tire a ingenuidade, digamos assim, de que a gente conduz a nossa vida como bem quer e planeja. E mais ainda, de que conduz como Deus quer e deseja. O ser humano foi criado para ser imagem e semelhança do Criador. Mas em realidade, a gente vive preso em pequenas bolhas, pequenas caixas, pequenos limites. E ficamos nesses espaços cativos de nós mesmos. Eu sei que muitos acentuam bastante o poder do diabo. O diabo é terrível. É nosso adversário. Mas o que o pecado fez conosco, eu não sei se nos damos conta disso, elevando-se, sentando-se no trono do nosso coração, é para não possibilitar que o nosso rei se assente no seu devido lugar. Nossa impetuosidade, nossa maneira às vezes carnal e pecaminosa de agir, machucam a nós mesmos, apertam o torniquete e machucam os outros. Queridos, o que Jesus fez naquela cruz há 2000 anos atrás foi nos dar um antídoto para essa escravidão de nós mesmos. De nós mesmos. De conseguirmos ser livres daquilo que nos quer aprisionar e de encontrar em Jesus nossa identidade. E de estarmos contentes. Quanta gente hoje insatisfeita na igreja cristã.
Quanta gente murmurando na comunidade do povo de Deus. Quanta gente tentando manipular. Tentando fazer da igreja um meio de projeção de ídolos próprios. Que temor. Que assunto sério e delicado esse aqui. Confesso que pensei bastante nessa frase de Nietzsche. Quando a gente projeta sobre essa igreja que é de Deus, os nossos desejos e sonhos, o que é uma conversão verdadeira? O que é, logo não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim pela fé. O que é essa experiência orada por Jesus, que conheçam o Deus verdadeiro e não um falso Deus, em quem colocamos nossa confiança? O que são nossas conversas, deleites, prazeres, realizações, esperanças, segurança? Quando você toma conhecimento de um diagnóstico médico ruim, qual é a primeira reação que você tem? Você, por exemplo, dobra o seu joelho e ora. Em quem confiamos? Quem domina quem? Por isso, eu quero convidar você hoje à noite para pensar sobre esse convite de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Ou como Paulo, que chama os seus leitores a ponderarmos, a refletirmos, a olharmos um pouquinho mais fundo e não a superfície, o que é o coração humano, o que Jesus fez naquela cruz. Por isso, nessa noite, eu peço que o Espírito Santo do Deus vivo nos examine, nos sonde e que nos ajude. Baixa a tua cabeça.